A gente volta a falar sobre a ameaça de Vladimir Putin de iniciar uma guerra nuclear e sobre as respostas de Joe Biden e Volodymyr Zelensky. E com um convidado que é o doutor em ciência política, Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da ISPM. Professor, bem-vindo. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Vamos começar analisando então, professor, as falas do presidente americano Joe Biden, que rebateu as ameaças que Vladimir Putin fez de usar armas nucleares, o que muitas nações ocidentais disseram se tratar de um blefe. Criticou também aquela decisão dele, ou pelo menos o anúncio de contratar 30 mil novos soldados para atuar no frente de batalha nessa guerra na Ucrânia. Qual é o efeito, ou quais são os efeitos práticos, professor, de discursos como esse de Biden em um evento como esse, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas? Olha, é preocupante, né? A gente vê que há uma escalada de tensão entre os países aí. Houve aí, nas últimas semanas, uma contraofensiva da Ucrânia que ganhou terreno em áreas em que a Rússia já estava ocupando. Isso, com certeza, desagradou o presidente Putin. E para ele, né, que neste momento tem sido uma pessoa importante em termos de defender aí que essa guerra é uma guerra legítima, mas que o mundo está contestando, então isso é um problema muito grande. E agora ele chamou aí, né, não apenas 30 mil, mas 300 mil reservistas, né, para fazer essa contraofensiva, se preparar aí para fazer uma reação nesse caso, né? Então é muito preocupante porque não só a guerra, vamos dizer, convencional está sendo colocada aí com um crescimento, né, dessa guerra, mas também com uma, inclusive, ameaça nuclear. E isso é muito preocupante para todos nós. Perfeito. Agora, professor, analisando o pronunciamento de Vladimir Putin, ter feito esse anúncio na televisão estatal do país, justamente no período de Assembleia Geral da ONU. Naturalmente, ele quis dar recados aos principais líderes mundiais do planeta. O senhor entende que há uma estratégia desenhada por parte de Vladimir Putin, ou o senhor vê que faz parte de um blefe, sim, e ele acaba jogando com os principais líderes essa dúvida? Quem é que vai pagar para ver, né? Pois é, né? O próprio presidente Zelensky hoje, também já em discurso na própria ONU, né, disse que ele não acredita que isso venha acontecer. Mas é um risco muito grande, né? Não estamos falando de pouca coisa aí. Inclusive, a usina nuclear na estação de ameaça, hoje já houve novos ataques. Então, o risco nuclear não só envolve as bombas, mas também a própria usina nuclear, lá que é uma preocupação muito grande para toda a região. E neste momento, temos que ver que essa ação do Putin pode estar relacionada a essa mensagem para a comunidade internacional, no momento em que está acontecendo a Assembleia da ONU, mas também pode ter sido uma mensagem para o público interno, né? Uma vez que ele teve essas derrotas recentemente, isso tem impacto na sua imagem, né, e na sua popularidade interna, e que talvez esse discurso tenha tentado reverter a situação. Porém, ao invés de conseguir ganhar apoio, pelo que nós vimos hoje, essa convocação dos 300 mil reservistas teve reação contrária, né? Teve muitos protestos hoje contra esta convocação, inclusive com muitas pessoas presas na Rússia. Agora, ainda falando sobre o discurso de Volodymyr Zelensky, professor, ele também reforçou aqueles pedidos que ele já fez tantas vezes para que houvesse novas sanções por parte do Ocidente para a Rússia. Teria algum efeito também significativo? A própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, diz que vai reforçar novas sanções, trazer novas sanções contra a Rússia. Isso, em que momento ou até quando a Rússia vai aguentar tantas sanções que estão sendo direcionadas a ela? Da perspectiva do presidente Zelensky, vamos dizer, uma ação de sucesso foi recolocar a guerra na preocupação mundial, né? Porque uma das preocupações que ele vinha tendo é que a guerra estava entrando no cotidiano, o mundo já não dava tantas manchetes para aquilo que vinha acontecendo. A vitória dessa contraofensiva durante as últimas semanas recolocou aí uma certa expectativa positiva nessa ação da Ucrânia com apoio do mundo ocidental. Então, eles deu uma demonstração de que, de fato, a Ucrânia, com apoio ocidental, pode reverter a situação em relação à ocupação do território pelos russos. E também esse discurso hoje, que foi feito tanto na ONU como do próprio presidente Putin, trouxe muitas manchetes no mundo todo, lógico, a preocupação
muito pertinente, né, muito legítima em relação a essa guerra e as ameaças que foram feitas de lado a lado. Então, para o presidente Zelensky, este momento, dia de hoje, vamos dizer assim, foi um momento de vitória em termos de recolocar a preocupação do mundo em relação à guerra. Perfeito. Professor, rapidamente, diante desses movimentos de hoje, a fala de Joe Biden, também de Volodymyr Zelensky, antes do pronunciamento de Vladimir Putin, o senhor acredita numa ampliação do conflito, inclusive com a participação de outros países, direta ou indiretamente? Sim, essa é uma preocupação que eu acho que é muito cabível, né? Já é uma guerra longa, no primeiro momento achava que seria curta, já estamos aí com mais de 200 dias de guerra, e essas ameaças que foram feitas hoje, né, de eventualmente se colocar aí a utilização de armamentos mais de maior intensidade, inclusive com armas nucleares, isso pode fazer com que a guerra não apenas se estenda, mas que envolva outros países, sim, né? O próprio Estados Unidos já deu declaração, o presidente Biden disse que se houver armas nucleares, também os Estados Unidos irão responder. Então, é uma preocupação muito grande. Nós estamos falando aí de duas potências, duas maiores potências nucleares, são potências militares. Então, é algo para a gente ficar observando com muita preocupação o andar aí dessas negociações ou não negociações da guerra da Ucrânia com a Rússia. Ok, acabamos de conversar com o doutor em Ciência Política Alexandre Uehara, professor de Relações Internacionais da ISPM. Professor, obrigada pela entrevista. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite.